Vamos lá, galera. Chegou o vídeo mais aguardado da semana, tá? Esse aqui é o X1 da tropa, onde eu faço um comparativo entre os jogadores do Fluminense e os jogadores dos nossos adversários, né? Posição por posição, jogador por jogador. Dá pra gente ter uma real noção se as equipes são do mesmo nível, se uma equipe é mais forte do que a outra. E todos os dados que eu vou trazer aqui, que eu trago, na verdade, nesse X1, são números do Campeonato Brasileiro 2021. O que essas equipes e esses atletas fizeram em outros campeonatos ao longo dessa temporada, eu não trago, eu não coloco em questão. Os números aqui apresentados são no Campeonato Brasileiro, tá? E o Fortaleza, galera, que tem sido a grande surpresa da temporada, na minha opinião, ficou em grande parte do campeonato em terceiro colocado. Nesse momento está no G4, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Tá na semifinal da Copa do Brasil, melhor posição que eles já chegaram até hoje, melhor fase, né? Nunca avançaram tanto na Copa do Brasil. Vão pegar o Atlético Mineiro. Só que o Fortaleza tá numa fase descendente no campeonato. É normal no Campeonato Brasileiro a gente oscilar. A gente não, né? Os clubes oscilarem muito. E o Fortaleza tá nessa fase descendente, enquanto o Fluminense tá numa fase ascendente. Depois que o Marcão assumiu a equipe, nós não perdemos ainda, tá? O Fortaleza nos últimos 8 jogos venceu apenas venceu apenas o Sport, tá? Então, se poderia ter um momento bom para o Fluminense enfrentar o Fortaleza, esse momento é agora. Lembrando que no primeiro turno, jogo lá no Ceará, o Fluminense não perdeu. E olha que naquele momento o Fortaleza tava um foguete, hein? Subindo, não perdia de ninguém, ganhava todo mundo. Nós conseguimos empatar o jogo lá por 1-1. Então, nesse vídeo, fica ligadinho que tem algumas surpresas, pelo menos na mim, foi surpreendente, alguns resultados aqui, desse X1 dos jogadores do Fluminense com os jogadores de Fortaleza. Eles vão vir com força máxima. E o Fluminense também, tá? Antes da gente começar, queria pedir rapidinho para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, siga o nosso Instagram também, porque a interatividade lá é muito grande, e queria pedir para você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, galera, que tem. Lá você encontra todas as informações do Fluminense e das principais ligas pelo mundo. Então vou te pedir um favor, ajuda o Careca aqui e baixe, mas tem que ser pelo link que está aqui na descrição, tá? Se você baixar por algum outro link, aí você não vai me ajudar. Se já tiver instalado, desinstala, clica no link que está aqui e baixa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e o aplicativo é 100% de graça. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos para o X1 da tropa de hoje. Já começando aí com Marcos Felipe e Felipe Alves. Tenho trazido sempre para vocês aqui que o Marcos Felipe tem tido uma das melhores médias desse Campeonato Brasileiro, tá? Até agora, ele só perdeu um X1 até aqui e mais uma vez o Marcos Felipe leva vantagem. O nosso goleirão tem uma média de 7,04 no Campeonato Brasileiro e o Felipe Alves, que também é um ótimo goleiro, tem uma média de 6,94, ou seja, são notas próximas, tá? Só que o Felipe Alves, ele já cometeu 2 erros capitais nesse Campeonato Brasileiro que originaram gols dos adversários. Enquanto o Marcos Felipe no Campeonato Brasileiro, não. Então, nessa disputa aí, nesse X1 entre os goleiros, Fluminense 1-0, estamos levando vantagem, tá? Vamos agora, galera, para a lateral direita. Lateral direito, o Calegari continua sendo titular. Aqui eu já estou passando a escalação do Fluminense para vocês, tá? Então o Calegari continua como titular, Samuel Xavier se recuperou de lesão, mas vai ficar no banco de reservas. Calegari é titular e ele disputa aí o X1, galera, com o Pikachu, tá? Com o Iago Pikachu, que joga de ala. O Fortaleza, ele joga no sistema 3-4-3, ele joga com 3 zagueiros, então o Pikachu tem muita liberdade para atacar, e aí o nome de desenho animado japonês leva vantagem, tá? O Pikachu, galera, tem uma nota de 6,99, enquanto o nosso querido Calegari tem uma nota de 6,85. Só nesse Campeonato Brasileiro, o Pikachu tem 5 gols e 5 assistências, tá? Além disso, ele tem um aproveitamento de 27% nos cruzamentos, enquanto o Calegari, 0 gol, 0 assistência e apenas 11% de aproveitamento nos cruzamentos. Claro que o Calegari jogou muito menos do que ele,
mas nessa comparação aí, o atleta do Fortaleza leva muita vantagem, tá? Então, ponto pro Fortaleza nessa disputa aí. Agora, galera, vem o Nino e o Tinga. Já falei para vocês e repito, até agora o Nino tá invicto. Dificilmente vai ter um zagueiro nesse Campeonato Brasileiro que vai conseguir ter uma avaliação melhor do que o Nino. Mas olha, ufa, passou perto, tá? Mas passou muito perto. Essa zaga do Fortaleza é um dos pontos fortes da equipe. E o Tinga, galera, tem uma nota de 7,06. É uma excelente nota e chegou muito próximo do Nino. O Nino tem uma nota 7,08, tá? É uma diferença de apenas 0,02, mas o Nino leva vantagem e continua invicto em todos os X1 que eu fiz até agora, tá? O Nino, ele tem 2 gols e 1 assistência nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Tinga é o contrário. Ele tem 1 gol e 2 assistências. O Nino já ficou ao lado da equipe do Fluminense há 4 jogos. Ficou 4 jogos sem sofrer gols. O Tinga já ficou 9 jogos sem sofrer gols, tá? É um excelente zagueiro, tá fazendo um trabalho muito bom no Campeonato Brasileiro, mas nessa aí o Nino levou vantagem mais uma vez. Na sequência vem Lucas Claro e Tite, tá? Um zagueiro muito conhecido, já jogou aqui no futebol do Rio de Janeiro. Caneleiro, né? Na época que ele jogava aqui no Rio de Janeiro, dava suas caneladas, mas está fazendo ao lado dos companheiros um Campeonato Brasileiro muito firme. Só que agora, galera, o Lucas Claro, ele leva vantagem mínima por 0,01 ponto. O Lucas Claro tem uma média no Campeonato Brasileiro de 6,85, enquanto o Tite tem uma média de 6,84. Ou seja, muito próximo. Zagueiros muito equivalentes, tá? O Lucas Claro não tem nenhum gol, nenhuma assistência no campeonato, enquanto o Tite tem 1 gol e 1 assistência. Lucas Claro, de titular, já ficou 6 jogos sem sofrer gols, enquanto o Tite já ficou 8 jogos sem ter a meta vazada. Tá fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom também, tá? Agora a comparação é com Danilo Barcelos e Lucas Crispim. Para mim, uma grande surpresa e um grande mérito do Vojvoda, tá? O Lucas Crispim, para quem não lembra, era o meio-campista do Guarani, tá? Camisa 10 do Guarani. Se destacou na Série B do ano passado. Chegou no Fortaleza como camisa 10. Se eu não me engano, ele está inscrito com a camisa 10. Só que o Vojvoda, do nada, colocou ele para jogar de ala esquerda. E tá fazendo muito sucesso. É um dos jogadores mais bem avaliados da equipe do Fortaleza. Apesar do Danilo Barcelos ser um dos jogadores mais bem avaliados da equipe do Fluminense também, com uma das maiores notas, tá? Mas pela primeira vez, o Danilo Barcelos nesse X1 chegou a ganhar do Arana. E aí eu não dei vitória para ele, nesse dia eu deixei a minha opinião entrar. Lembrando que nesse X1 aqui, a minha opinião não vale, são os números, é o scout. Mas nesse dia do Danilo Barcelos com o Arana eu não aguentei. Só que o Lucas Crispim, galera, tem uma nota de 7,37 contra 7,24 do Danilo Barcelos. Então são 2 jogadores com a nota muito alta. Só que o Crispim, ele tem 1 gol e 5 assistências no Campeonato Brasileiro, enquanto o Danilo Barcelos não tem nenhum gol e 4 assistências. Quer saber qual é o aproveitamento do Lucas Crispim nos cruzamentos, galera? 30%. Isso é altíssimo. Isso é uma marca muito próxima aos melhores laterais do mundo em termos de aproveitamento de cruzamentos, né? Cruzamentos certos ao longo da partida. 30% o Crispim e 27% o Danilo Barcelos, tá? Apesar de muito equilibrado, vantagem para o Fortaleza. Como eu falei para vocês, o Fortaleza joga com 3 zagueiros. E o Benevenuto, que era um jogador que jogava aqui no Botafogo, um zagueiro, ele joga de zagueiro central. Como o Fluminense joga com 2 zagueiros, o que eu fiz? Eu cruzei o Benevenuto com o André, tá? Que é aquele volantão que fica mais preso, joga na frente da área, para a gente poder ter um comparativo. São posições diferentes, eu sei, mas era o que dava mais próximo para chegar. E aí o Benevenuto também leva muita vantagem, tá? Tá jogando demais. Um dos melhores zagueiros do Fortaleza. Tem uma nota de 7,15. Ele já marcou 3 gols nesse Campeonato Brasileiro. O zagueiro marcou 3 gols, é bastante gol, né? Enquanto o André tem uma nota de 6,82, tá? O Andrezão, ele tem aí 1 gol e 1 assistência no Brasileirão.
tá subindo de produção a cada jogo, mas nesse confronto aí o Benevenuto levou vantagem, tá? Agora a gente vai pro X1 aí, galera, do Nonato pro Ederson, tá? O Ederson aí, jogador do Corinthians, tá voando nesse meio campo do Fortaleza. Tá voando nesse meio campo do Fortaleza. O Ederson, ele tem uma nota de 7,18, enquanto o Nonato tem uma nota bem baixa de 6,61. Jogou menos, por sinal, é claro, mas as partidas que jogou, o Nonato tem crescido muito de produção, mas ainda tem uma média muito baixa, 6,61. Nonato tem uma assistência no campeonato, enquanto o Ederson tem um gol, 2 assistências e uma nota 7,18. Então, mais um ponto aí pro atleta do Fortaleza, tá? Agora a gente vai pro Iago, galera, X1 aí do Iago com o Felipe, tá? E mais uma vez, vantagem para o jogador do Fortaleza. Mas tem o equilíbrio. O Iago, nosso Iago Felipe, tem uma nota de 6,90, tem crescido muito de produção. Se o Iago continuar repetindo os jogos que ele tem feito, ele já vai chegar numa média 7, enquanto o Felipe tem uma nota 6,97, tá? 0,7 aí a mais do que o Iago Felipe, mas tem feito um campeonato um pouquinho mais regular. Agora é o seguinte, esse time do Fortaleza, galera, eles jogam no 3-4-3, tá? Mas desses 3 homens na frente, digamos que o Lucas Lima, tá? É como se fosse um 3-4-1-2, tá? 3-4-1-2. Não é um 3-4-3. O Lucas Lima, que chegou há pouco tempo no Fortaleza, joga com aquele meia de criação, porque desses 4 homens no meio campo, 2 são alas, 2 são volantes, e o Lucas Lima é esse homem de criação. Como o esquema é completamente diferente do esquema utilizado pelo Marcão, eu acabei encaixando aí o Lucas Lima com o Luiz Henrique, que atua ali caindo bastante pelo nosso lado direito, né? E o Lucas Lima levou vantagem. Mas aqui, galera, é meio desigual, tá? O Lucas Lima ele fez apenas 4 jogos como titular, tá? Nesses 4 jogos como titular, ele tem uma nota de 7,02. Nenhum gol, nenhuma assistência. Mas esses 4 jogos que ele fez, ele ajudou bastante a equipe do Fortaleza. O Luiz Henrique tem crescido demais nos últimos jogos. Ele vive um momento muito melhor do que o Lucas Lima. Só que a nota do Luiz Henrique era muito baixa, porque o início de campeonato brasileiro dele foi muito ruim. Como ele está crescendo de produção, hoje ele tem uma nota 6,80, tá? Ele tem 4 gols e 1 assistência. Os últimos 4 jogos, 4 gols do Luiz Henrique, tá? Apesar de ter dado o Lucas Lima aqui, ele tem uma média maior, o Luiz Henrique vive um momento muito melhor, tá bom? Agora no ataque, galera, ficou o Davi contra o Caio Paulista. Caio Paulista, depois que voltou de lesão, voltou mal, apesar que o último jogo dele no Fluminense foi a melhor apresentação dele depois da lesão. Mesmo assim, o Davi levou vantagem, tá? O Davi tem 4 gols e 1 assistência no campeonato, tem uma nota 6,84, enquanto o Caio Paulista tem uma nota 6,73, 2 gols e 1 assistência. Então, mais um ponto aí para o jogador do Fortaleza. E para finalizar, os jogadores de linha, galera, Fred e Robson, tá? É claro que aqui eu sempre faço questão de frisar isso. A gente não está avaliando a história do jogador, e sim o momento dele dentro do Campeonato Brasileiro. E o Robson, ele tem 7 gols e 1 assistência, enquanto o Dom Fredon tem 3 gols e 2 assistências, e o Robson leva vantagem, tá? 6,92 contra 6,91 do Fred. Ou seja, mais uma disputa que ela é vencida por 0,01. Ou seja, empate, jogadores no Campeonato Brasileiro com aproveitamento muito parecido, apesar do Robson ter muito mais gols do que o Fred, né? Enquanto o Fred fez 3, o Robson tem 7, tá? Para finalizar o X1, Marcão versus Vojvoda. Sei que vocês devem estar pensando aí, poxa, André, precisa fazer? Claro que precisa. O Marcão é o treinador que está batendo recordes aí no Fluminense, é o treinador que ficou mais tempo sem perder em Campeonato Brasileiro, já são 16 jogos, se Deus quiser vai para 17 com a vitória sobre o Fortaleza, tá? Só que o Vojvoda, galera, tá tirando leite de pedra.
tá? Fazer jogadores como Pikachu, Tinga, Tite, Benevenuto, Felipe, Robson, Davi, Lucas Lima, que teve jogos que nem no banco de reserva do Palmeiras ele ficou, jogarem o que estão jogando nesse Campeonato Brasileiro, faz do Vojvoda quase um mágico. Então, nesse confronto, apesar de respeitar e gostar muito do Marcão, eu voto no Vojvoda, tá? Sendo assim, galera, nós tivemos nesse X1 a pior derrota de todas desde quando eu comecei a gravar esse quadro, tá? 9 pontos pro Fortaleza e apenas 3 pra gente, tá? Nós vencemos apenas com Nino, Lucas Claro e Marcos Felipe. Em todas as outras posições, nós perdemos. Isso, galera, eu tô tirando a média do Campeonato Brasileiro, tá? A equipe do Fortaleza venceu em tantas posições pelo início de campeonato que eles fizeram, que foi avassalador, e a gente, o início de campeonato muito ruim. Chegamos a beirar a zona do rebaixamento. O momento do Fluminense hoje é muito melhor. O momento dos jogadores do Fluminense hoje é muito melhor do que os jogadores do Fortaleza. Por isso, talvez você esteja discordando de uma posição ou outra. Por quê? Porque a última impressão é que fica, né? E a impressão que nós temos dos nossos jogadores são as melhores possíveis, da grande maioria deles. Então, por isso, talvez você esteja discordando. Mas essa aqui é a média do Campeonato Brasileiro inteiro. E o Campeonato Brasileiro, pelo menos até agora do Fortaleza, foi melhor do que o nosso. A gente tem que torcer para uma vitória do Fluminense nesse confronto direto, a gente vencer o nosso jogo a menos contra o Santos no dia 27, que aí sim a gente ultrapassa o Fortaleza na tabela e pode ser que a gente tenha aí uma mudança em algumas posições desse X1, tá? Repito, o nosso momento no Brasileiro é melhor, mas o momento olhando de forma macro no Brasileirão, o Fortaleza ainda leva vantagem, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vocês estão curtindo muito o X1, então deixa o like nesse vídeo. Compartilha para o máximo de amigos possível, que eu preciso bastante da ajuda de vocês. Beleza, galera? Quem for o Maraca, eu encontro vocês no setor sul, atrás do gol. Beleza? Tamo junto, tropa? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações tricolores.